Olá, pessoal. Eu sou o professor Paulo César Coelho. Este é mais um curso de Nutrição e Dietética para estudantes do curso técnico de enfermagem, expandido também para os técnicos de Nutrição e Dietética e para todos da área de saúde que queiram ter noções básicas de Nutrição e Dietética. Nós estamos trabalhando os macronutrientes, mais especificamente os lipídios, e a gente tinha, a princípio, dividido as aulas de lipídios em aspectos puramente nutricionais e dietéticos, aspectos fisiológicos parte 1 e parte 2, mas houve uma necessidade de dividir em mais duas partes, para não ficar muito sobrecarregado. Na primeira parte, nós vimos a digestão e a absorção dos lipídios. Na segunda parte, nós vimos a parte de formação de lipoproteínas e como é que se dá o transporte de lipídios na corrente sanguínea. E agora nós vamos dar continuidade discutindo, o metabolismo dos lipídios. Quais são as reações metabólicas que envolvem lipídios? Então vamos lá. Vamos a ela. Bem, existem dois grandes grupos metabólicos relacionados aos lipídios. As reações anabólicas. O que são reações anabólicas? Reações que de unidades fundamentais a gente aumenta para as estruturas mais complexas. Aí isso são reações anabólicas. E ele também tem reações catabólicas, que é o contrário, que quebra unidades mais complexas e unidades fundamentais, mas não lá no processo digestivo, com finalidade para absorver lá no tubo digestivo. Aqui com funções de pegar elementos daquela estrutura para formar outras estruturas, quando há uma conexão entre um conjunto de reações catabólicas ou um tipo de reação catabólica associado a uma anabólica, então ele extrai elemento que precisa para construir mais adiante, ou simplesmente para fornecer energia. Não está querendo construir nada, o metabolismo vai quebrar para jogar em reações produtoras de energia. Então, no caso dos lipídios, nós temos as duas, as reações anabólicas, que aqui é representada pela lipogênese, e as reações catabólicas, que aqui é representado pela lipólise. A lipogênese é a formação de lipídios a partir dos triglicerídeos, Triglicerídeos esses que vieram sob a forma de quilomicrons, ou principalmente que vieram sob a forma de VLDL, que vai se transformando em EDL. Que a lipase de tecido adiposo vai lá e extrai e incorpora ele sob a forma oleosa no interior do tecido adiposo. Então, o hormônio principal envolvido é a insulina, porque essa lipase, tecido adiposo, ela aumenta a sua atividade, ela é ativada pelo hormônio insulina. Quanto mais insulina, mais nós temos a lipase, tecido adiposo. Por isso, quando a gente vê no carboidrato, e geralmente quem não tem insulina nenhuma, que é o tipo 1, um diabetes tipo 1, aquele, ou aquele indivíduo que é tipo 2, que já entrou em falência também de produção de insulina, ele tem um emagrecimento, porque a insulina é que vai promover, através da ativação da lipase de tecido adiposo, a lipogênese, Então ela extrai das lipoproteínas, tanto quilomicrons quanto do VLDL, os triglicerídeos, para incorporar no tecido adiposo fazendo a lipogênese. Então a pessoa tenderá a engordar, e todos os medicamentos que estimulam a ação da insulina vão engordar, que secretam a insulina, vão e aumenta a efetividade da insulina, acabam produzindo de uma maneira, geralmente, uma engorda no indivíduo. Já a lipólise seria a quebra dos triglicerídeos. E aí é uma outra enzima envolvida. A enzima envolvida é a lipase de triglicerídica, que essa não está na parede dos vasos sanguíneos do tecido adiposo, ela está no interior do tecido adiposo. Essa lipase triglicerídica, ao contrário, a insulina inibe. Enquanto que ela estimula a lipase de tecido adiposo para incorporar triglicerídeo ao tecido adiposo, ela mantém inibida a lipase triglicerídica, que está no interior do tecido adiposo, que é chamada de lipase hormônio sensível, porque essa daí só funciona mesmo se a insulina não estiver inibindo e tiver hormônios estimulando. Enquanto que a lipase de vaso sanguíneo, que é do tecido adiposo, ela aumenta a atividade com a insulina, mas ela pode funcionar em menor grau também sem a insulina. Muito bem.
E o que faz a lipase triglicerídea? Ela quebra os triglicerídeos do tecido adiposo, e aí, como estão na forma oleosa, ela faz isso rapidinho, né? Ela quebra os triglicerídeos em ácido graxo livre e glicerol e joga isso para a corrente sanguínea. Né? Muito bem. E aí, quem é o hormônio principal que faz isso? É o glucagon. O glucagon é que vai fazer essa quebra, é o principal. A insulina, então, quando a pessoa está alimentada e cheia de lipídios da corrente sanguínea, estimula a lipogênese através da ativação ainda maior da lipase de tecido adiposo e mantém inibida a triglicerídica, e aí vai incorporando os triglicerídeos, vai extraindo das lipoproteínas e incorporando na gordura, enquanto que o glucagon, no período pós-absortivo, se cair demais o nível, ou principalmente de jejum, o glucagon faz o contrário, ele faz uma lipólise, porque ele ativa. Não vai ter insulina, porque a glicemia vai estar baixa, ou se tiver, ela vai estar em baixa, o glucagon aumentado, estimula a lipase triglicerídica e quebra o triglicerídeo em ácido graxo e glicerol e joga na corrente sanguínea, e ele não volta, primeiro que ele está quebrado, segundo que a lipase de tecido adiposo mantém sua atividade, mas é uma atividade menor, né? E ele está livre ali. Aí eles pegam o quê? Pega carona na albumina, aquela mesma proteína que leva os monoglicerídeos de cadeia com ácido graxo de cadeia curta e média, ou os ácidos graxos livres de cadeia curta e média, que leva para o fígado, ele também vai levar para o fígado através da albumina, leva lá para a albumina e a albumina descarrega no fígado. Outros hormônios, principalmente se o indivíduo amplia, se tem uma situação de hipoglicemia, ou se o jejum é ampliado, ou mesmo quando estamos em caquexia, que entra na jogada, que é o glicocorticoide, a norepinefrina e epinefrina da medula suprarrenal, a norepinefrina, até neurotransmissora, aí não o hormônio do simpático, e o GH, eles também têm capacidade de fazer lipólise, mas o rei do pedaço, principalmente na fase de transição entre absorção e jejum, num jejum não intenso, é o glucagon que manda na parada, né? A norepinefrina e a epinefrina e a norepinefrina, neurotransmissora do simpático, então mais quando você faz uma hipoglicemia severa, numa forma de resolver aquilo, e o glicocorticoide, o GH, quando o jejum prolonga-se, e principalmente o glicocorticoide quando o jejum prolonga-se, principalmente na caquexia, né? Quando vai consumindo aminoácidos, aí ele também está lá presente, ainda mobilizando a pouca gordura, né? Mas o principal é o que está sempre presente nos jejuns mais rápidos, na fase de transição entre a absorção pós-absortivo e jejum, é o glucagon. O próprio GH, ele produz no fígado um fator insulino-like que tende a, de uma certa maneira, dependendo da quantidade de hormônios aqui presentes, reduzir essa lipólise dele e tentar fazer uma lipogênese. Mas o GH puro, a sua estrutura é lipolítica. Agora, tudo bem. E daí? Como é que são as reações químicas e metabólicas, não enzimáticas digestivas, que nós já vimos, mas metabólicas ligando-se aí os triglicerídeos? Então vamos lá. Primeiro, aonde nós temos muito triglicerídeos no tecido adiposo, que é o nosso depósito. Ele tem outras funções, mas também tem uma função de depósito de triglicerídeos. É uma função diferente do osso, que serve eventualmente como depósito de cálcio, por uma situação emergencial, mas o cálcio está ali para outras funções, o osso está ali para outras funções mais importantes, que ele só funciona como depósito de cálcio quando a gente não está tendo uma absorção, ou não está conseguindo reabsorver do rim, ou não está tendo uma absorção intestinal muito bacana, aí você tira e depois devolve. Não, o tecido adiposo aqui ele também tem funções outras, mas ele tem uma função importante, que é o depósito de triglicerídeos, né? Nós temos também muito triglicerídeos no fígado, que vão ser jogados, podem ser usados pelo fígado, pode ser usado pelo fígado para manutenção
do metabolismo em geral, pode ser utilizado pelo fígado para funções do próprio fígado, ou pode se transformar em lipoproteína e lá para o tecido adiposo. E temos também no músculo esquelético, porque é a principal fonte energética, praticamente a única, quando o músculo está em repouso. Então nós temos gordura no músculo esquelético também ali, né? Triglicerídeos ali. O metabolismo está intimamente, produtor de energia a partir de triglicerídeos, está intimamente ligado a mitocôndrias, né? A cadeia transferidora de elétrons, lá, aquela membrana interna da mitocôndria. Então vamos ver, ciclo de Krebs, cadeia transferidora de elétrons, oxidação fosforilativa. Quem seguiu a ordem e estudou os carboidratos aqui, isso não é uma coisa estranha, né? O carboidrato também, quando começa a glicólise, ele vai parar, a sua grande produção energética será a partir do ciclo de Krebs, mas principalmente a cadeia transferidora de elétrons, que se dá toda lá na membrana interna da mitocôndria. Mas vamos dar continuidade aí, vamos especificar menor, já vimos um padrão geral, agora vamos esmiuçar. Nós temos aqui a beta-oxidação, a gliconeogênese e a cetogênese, tá? Sendo que a beta-oxidação, ela dá ciclo de Krebs, oxidação fosforilativa, cadeia transferidora de elétrons, lá na mitocôndria, e pode dar, não é obrigatório, pode dar a cetogênese. Então, ela saiu daqui porque ela não é obrigatória. Iniciando aqui, se nada interferir, nem medicamentos, nem nenhuma patologia, vai até o final. Agora aqui, essa daqui pode acontecer ou não, em maior ou menor grau quando acontece. E mais a gliconeogênese. Então vamos lá, beta-oxidação. A beta-oxidação é assim, quando o triglicerídeo são quebrado, a glicerol e ácido graxo. O ácido graxo, como fornecedor de energia, ele entra na beta-oxidação, e o glicerol, como fornecedor de energia, ele entra na gliconeogênese. Então, na beta-oxidação, o ácido graxo que chega ao fígado através da albumina, a partir da lipólise, ele vai ser quebrado, né? Nós vimos que ele é construído, cada cadeia de ácido graxo é construída a partir de uma molécula de acetilcoenzima A, que entram carbonos, hidrogênios, oxigênios ali, sempre em pares, e aí esses pares são quebrados e você vai reduzindo a cadeia. Há um gasto de energia para quebrar esses pares, e esse gasto de energia também produz energia, e a soma é um lucro, pequeno, mas é. Há esse processo de quebra, extraindo em duplas, né? Porque são em pares, então extraindo em duplas esses carbonos aí da cadeia de ácido graxo e reduzindo até acetilcoenzima A, é um processo chamado de beta-oxidação e acontece lá no fígado e é uma fonte de energia, libera ATP, será utilizado pelo fígado ou por outros órgãos, né? Muito bem, então todos os outros órgãos que consigam fazer beta-oxidação, eles vão fazer isso. Eles vão gastar energia, mas extrair energia também, e aí tem um cômputo ligeiramente positivo na retirada dos carbonos. Agora, o principal da beta-oxidação é a acetilcoenzima A que produz. Essa acetilcoenzima A, ela vai lá para a mitocôndria, e na mitocôndria ela vai entrar no ciclo de Krebs. Cada ácido graxo diferente, cada beta-oxidação de ácido graxo, dá só uma acetilcoenzima A. Diferente da glicólise, que como ela no terço final ela fica emparelhada, ela duplica e dá 2 piruvatos, então que vai dar 2 acetilcoenzima A depois que sai da glicólise. Então a glicólise doa piruvato, vai transformar acetilcoenzima A duplamente, então geralmente por glicólise a gente tem 2 ciclos de Krebs. Por beta-oxidação de ácido graxo, de uma cadeia de ácido graxo, a gente só vai ter uma acetilcoenzima A, então só teremos um ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs é tal e qual o vindo da glicólise, né? Quando vem a acetilcoenzima A do piruvato que vem da glicólise, a única coisa é que é um só, não serão 2, e também não tem aquele lixinho metabólico que aumenta o número de enzimas do ciclo de Krebs. Então o ciclo de Krebs é mais lento, mas também é uma acetilcoenzima A só, beleza, mas ele geralmente é mais lento.
Esse ciclo de Krebs, ele produz ATP, gasta ATP, mas produz ATP, também tem um ligeiro lucro. Só que, tal como acontece no metabolismo intermediário dos carboidratos, o mais importante dele são os íons hidrogênios que ele libera, que será carreado pelo NAD, pelo FAD, lá na mitocôndria. Você lembra que o ciclo de Krebs acontece na mitocôndria? Ele é carreado para a membrana interna da mitocôndria, onde vai sofrer oxidação fosforilativa. Essa oxidação fosforilativa gasta energia, produz até um pouco mais do que o ciclo de Krebs e a beta-oxidação, mas a grande importância, produz um pouco mais, que eu digo em termos de lucro, né? Mas a grande importância da oxidação fosforilativa, tal como acontece no metabolismo intermediário dos carboidratos, é a extração de elétrons dos íons hidrogênios, que ainda na membrana interna vai passar por uma cadeia de citocromos, que é chamada cadeia transferidora de elétrons, e esse sim produz uma grande quantidade de de ATPs. Então, da beta-oxidação produz ATP extra? Sim. Ciclo de Krebs também? Sim. Oxidação fosforilativa? Sim. Mas tal como acontece na glicólise, né, que o produtor de energia é a cadeia transferidora de elétrons, aqui também na metabolização do ácido graxo, né, na degradação desses ácidos graxos como fonte energética, para a fonte energética também a cadeia transferidora de elétrons que vai, né, ser produzida. Muito bem. Agora, às vezes, a necessidade de energia é tamanha que a lipólise é intensa, ou por um desvio metabólico, não precisava de lipólise intensa, mas está tendo uma lipólise intensa, por exemplo, quando a gente não funciona a insulina, então a ativação da lipase de tecido adiposo vai ficar um pouco menor e não vai ter ninguém inibindo a lipase triglicerídea. Então vai quebrar aquilo tudo, principalmente no diabetes tipo 1, que a gente não tem insulina nenhuma, se a gente estiver repondo insulina, ou principalmente no tipo 2, quando ele começa a ter uma falência pancreática por excesso de glicose que intoxicou as células produtoras de insulina e acabou reduzindo. Você começa a não ter mais o grande ativador da lipase de tecido lipase de tecido adiposo, que ela funciona sozinha, mas ela funciona bem menos. E a enzima lá de dentro, a lipase triglicerídea, não terá o seu grande inibidor, que é a insulina. Então qualquer catecolamina, qualquer glicocorticoide GH ou qualquer teor de glucagon já é o suficiente para quebrar, mesmo sem grandes necessidades, esse lipídio. Então pode produzir tanta acetilcoenzima A, que cada triglicerídeos tem 3 cadeias de ácido graxo. Então, por cadeia, dá uma acetilcoenzima A. Mas por cada triglicerídeo que foi quebrado e o seu ácido graxo chegou no fígado, são 3. Então, vai produzir tanto, que o que vai acontecer? A gente pode jogar essa acetilcoenzima A para a corrente sanguínea e ela vai lá para o fígado, se a beta-oxidação está acontecendo em outros tecidos. Tá? Já se a beta-oxidação está acontecendo no fígado, ele só vai sair da mitocôndria e vai cair no citossol do hepatócito, né? Lembrando uma coisa, a acetilcoenzima A, ela não consegue, a beta-oxidação, ela não é feita na mitocôndria, ela é feita no citossol. Mas a acetilcoenzima A sozinha não consegue entrar na mitocôndria. Ela precisa de carnitina para jogá-la na mitocôndria. Então, se a pessoa tiver uma deficiência de carnitina, pode ter uma beta-oxidação também prejudicada, porque a acetilcoenzima A não entra na mitocôndria, né? E aí o que vai acontecer é que vai acumular acetilcoenzima A. Então, numa deficiência de carnitina, né? Numa deficiência de insulina, ou numa grande mobilização de gordura por necessidade, uma lipólise intensa, isso tudo pode sobrecarregar as reações que advêm da beta-oxidação. Então você faz rápido, extrair os carbonos, para de carbono, e virar acetilcoenzima A, não é demorado, mas todo o resto pode ser lento. Lembra que o ciclo de Krebs não tem os grandes
indutores enzimáticos que vêm do metabólito intermediário da glicólise. Se não tiver o metabolismo da glicólise ali associado, ele vai ter problemas. Então, a gente vai ter aí acúmulo de acetilcoenzima A. Se está no citosol, beleza, já está lá. Se está no citosol de outras células que não é o hepatócito, ele será jogado na corrente sanguínea e fatalmente vai parar no fígado e vai entrar no citosol dos hepatócitos, né? Na parte líquida ali do citoplasma. Se está na mitocôndria, né? Ele vai sair, não está sendo utilizado, está sobrecarregando as reações de ciclo de Krebs, tem muita acetilcoenzima A, ou está sobrecarregando a carnitina, não está conseguindo, né, passar lá, porque mesmo que tenha uma boa quantidade de carnitina, tem muita acetilcoenzima A, ou seja, lipólise intensa, a acetilcoenzima A no hepatócito, o hepatócito tem enzimas que fundem duas acetilcoenzimas A e produz o ácido acetoacético ou acetoacetato. Acetoacetato é a mesma coisa que ácido acetoacético. Esse ácido acetoacético, isso acontece no hepatócito. O ácido acetoacético, ele pode parte dele se transformar em ácido hidroxibutírico, também chamado hidroxibutirato, né? Hidroxibutirato é o ácido butírico, e acetona. Né? Então, a partir do ácido acetoacético, nós podemos ter o ácido hidroxibutírico e a acetona. E esses são chamados corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos podem ser utilizados até pelo cérebro, que geralmente é só açúcares. O percentual do cérebro, que varia de 12% a 20 e poucos por cento, depende da fonte literária, ele pode utilizá-lo como fonte de energia. E aí ele serve, assim, a gente está fazendo, o que entende? Se é induzido por medicamento, se a lipólise foi induzida por um desvio metabólico, não importa. Para o organismo, uma lipólise intensa é que você está precisando de energia, ou está precisando de açúcar. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esses corpos cetônicos e vamos degradar os tecidos periféricos e até o cérebro num dado valor. O sistema nervoso, como todo, num dado valor, consegue transformar o ácido acetoacético e seus derivados, hidroxibutírico e acetona, em fonte energética, em produtores de energia. Então, isso acontece normalmente no jejum. À medida que o jejum se prolonga, quanto mais intenso e quanto mais as necessidades energéticas de jejum, maior a lipólise, maior essa beta-oxidação, e se começar a sobrecarregar a mitocôndria, ele vai jogar a acetilcoenzima A lá para o fígado fazer a cetogênese, e a gente vai ter a cetogênese. Mesmo a cetogênese, muitas das vezes, produz tantos corpos cetônicos que a gente não consegue utilizar aquilo tudo. Aí não tem problema. O acetoacético hidroxibutírico sai na urina, aí produz o que a gente chama de cetonúria, e a acetona, ela sai pelos pulmões, ela é volátil, dando ar, aí vocês vão entender por que dessas figuras, dessas maçãs verdes e apodrecidas, dando hálito cetônico, que os semiotas comparam com maçãs verdes quando estão apodrecidas, quando não foram bem conservadas, apesar de verde, tem aquele hálito. Isso acontece ao hálito do jejum, quando o jejum é muito intenso, muito prolongado, ou durante o jejum a gente necessita, por atividade física, exercício físico, seja lá por que for, uma quantidade de gasto energético que a gente não está tendo, suprindo por conta do jejum, e aí a lipólise é intensa, ou a outra situação que produz muita lipólise e com cetogênese seria no diabetes tipo 1, principalmente quando você não está tratando ou nem sabe que tem diabetes tipo 1, a sua insulina está em falência, ou ela está em processo de falência, mas de repente teve um trauma traumático, trauma cirúrgico, uma grande infecção, uma infecção, né, importante, um trauma emocional importante mantido, enfim, uma grande queimadura, e que aí mantém aqueles hormônios, né? Aqueles hormônios todos da lipólise em alta, além do glucagon, todos esses hormônios, que independente de ter insulina ou não, vão ficar brigando com insulina, e aí na realidade do tipo 1 não tem insulina, ou está em declínio, e aí se eles ficarem altos, eles vão produzir muita lipólise, essa lipólise vai produzir muitos acetilcoenzimas que não conseguirão ser utilizadas, e aí
tendo necessidade ou não, ele vai produzir os corpos cetônicos, que é em grande quantidade. Como é em grande quantidade, porque é um desvio metabólico, não necessariamente que você está em jejum e não tem um açúcar, né? Vai começar a cetonúria, vai estar marcada, você vai estar perdendo muito açúcar pela urina, glicosúria, aí vai ter poliúria, vai ter cetonúria, aí vai beber muita água e vai ter acetona saindo pelos pulmões. Vai chegar um momento que você começa a desidratar, porque por mais que você tenha polidipsia que beba água, você, se não fizer o diagnóstico, não fizer a correção, você vai ter um momento que vai ter uma poliúria maior do que a polidipsia, aí o seu rim fecha. Aí complica, que aí começa a acumular o ácido acetoacético hidroxibutírico, cuja única forma de eliminação é a utilização como fonte energética, ou, que não é o caso, está produzindo excesso aqui, ou a eliminação renal. Não tem eliminação renal, eles acumulam, eles são ácidos, aí eles produzem uma acidose metabólica. O ácido em excesso deprime o cérebro, e aí o indivíduo entra em coma, não um coma de cetoacidose. Isso é a base da cetoacidose. E nessa altura do campeonato é que o cara está mais estressado, está produzindo mais lipólise, mais cetogênese, então ele começa, para compensar a acidose metabólica, ele começa a ter uma taquiperpneia, ele aumenta a frequência e o volume do ar expirado para jogar CO2 fora, para tentar aumentar a eliminação de CO2, porque uma das formas de apresentação do organismo de CO2 é H2CO3, né? É ácido carbônico. Então, uma das formas de você liberar CO2, né? Reduzindo assim essa acidez, tentando contrabalançar. Se você tem um monte de ácidos metabólicos, orgânicos, vamos reduzir o ácido carbônico. E aí, quem estiver perto, sem uma máscara, e tiver uma boa sensibilidade nasal, vai vendo que à medida que vai piorando a cetoacidose, vai piorando esse hálito de maçãs podres esverdeadas, que é o hálito cetônico. Mas no nosso dia a dia, quando a gente entra num jejum mais prolongado, que tem uma necessidade energética por algum motivo, durante o nosso jejum, mesmo sem nenhuma atividade metabólica, a gente tem essa cetogênese, mas é claro que não vai evoluir para a cetoacidose. A cetoacidose, por isso, não acontece no tipo 2, normalmente, porque ele tem insulina. A insulina precisa de maior quantidade, não funciona direito, mas tem. Então a lipólise não é intensa e a lipogênese quase zerada, né? Mesmo que você entre numa situação de estresse. Você pode aumentar mais essa lipólise, mas não vai ter uma cetogênese. Agora, à medida que você não trata adequadamente seu diabetes e a médio e longo prazo, o excesso de glicose vai lesando as células produtoras de insulina, a ponto de chegar a um ponto de você não ter mais insulina, ou que você tem no Senado, apesar de ser tipo 2, você ficar dependente de tomar insulina, aí além do emagrecimento severo, sem motivo aparente, há um motivo, a falência do pâncreas endócrino, que serve para a produção de insulina, e se nada for feito, vai chegar um momento que também terá a cetoacidose neste paciente que não é diabético 1. Beleza, pessoal? Bem, no nosso próximo vídeo... Perdão, ainda estava esquecendo aqui. Temos também a gliconeogênese, é um outro grupo de reações que faz parte do metabolismo intermediário dos lipídios, mas que nesse caso aqui tem uma interface com o metabolismo intermediário dos carboidratos. A glicogênese, nós já vimos no metabolismo intermediário dos carboidratos, é a formação de glicogênio com carbono de glicose. Você vai incorporando as glicoses, formando uma grande molécula, é uma forma de armazenar, sem alterar tanto a osmolaridade da célula que armazena. Nós vimos que a nossa principal local de armazenamento de glicogênio é o músculo esquelético, mas a maior parte é para consumo dele próprio. E em segundo lugar, longe, mas que é para regular a glicemia, é o fígado. Ele também consome a glicose que ele vai extrair do glicogênio, mas a maior parte é para jogar para a corrente sanguínea, para manter os níveis de glicemia adequada, né? O próprio músculo, se ele vier a precisar, e principalmente para o tecido nervoso, que apesar de usar corpos cetônicos como fonte energética, não é mais do que 20 e poucos %, nas melhores opiniões, né? Porque varia um pouco de fonte literária para fonte literária. Ou seja, um pouco mais de 80% ou um pouco menos é em cima da glicose, então tem que manter a glicemia sempre em dia. Muito bem, mas existem situações em que o glicogênio ele é formado por outras fontes de carbono que não a glicose.
Nós vimos certos aminoácidos conseguem ser convertidos, ácido lático consegue ser convertido e também o glicerol. Né? A beta-oxidação é a forma, indo até o fim, eventualmente na cetogênese, que o ácido graxo é utilizado pelo organismo para produzir energia. Já aí o glicerol ele não é oxidado. O glicerol ele doa carbonos para formar o glicogênio através de uma reação de gliconeogênese, que também é estimulada pelos contrarreguladores da insulina, o glucagon, catecolaminas, né, norepinefrina e epinefrina, o GH. A gliconeogênese, as enzimas que fazem a gliconeogênese são ativadas, a insulina a inibe. Mas, né, então o lipídio que está ali, se tem insulina, vai virar lipoproteína, se não está sendo usado, vai cair na corrente sanguínea para ir lá para o tecido de gordura. Porém, ou eventualmente no músculo, porém, na gliconeogênese você não tem a ação da insulina, você tem a ação dos contrarreguladores que ativam. Então você não tem ninguém inibindo as enzimas da gliconeogênese, ainda tem os hormônios que o ativam. E aí o glicerol vira glicogênio através da gliconeogênese. E aí esses mesmos hormônios que ativam a gliconeogênese, eles ativam as enzimas que quebram o glicogênio, que fazem glicogenólise. E aí eles tiram, extraem a glicose. Ah, mas ela não veio de glicerol? Sim, mas quando vira glicogênio, quando é quebrado, não importa qual a fonte de carbono, vai liberar glicose, e aí, se não for usada pelo fígado, será jogada na corrente sanguínea. Ah, não pode essa glicose voltar a virar glicogênio? Pode, mas aí teria que ter insulina, e não contrarreguladores de insulina. E se a gente está numa lipólise intensa, a gente, no mínimo, não deve ter insulina, ou os grandes, os hormônios, e o neurotransmissor norepinefrina está em alta aí, que são contrários à insulina. Então, enquanto a insulina estimula a glicogênese, ou seja, glicogênio a partir de carboidrato, impede a gliconeogênese, formação de glicogênio por outras fontes que não carboidrato, outras fontes de carbono, entre elas o glicerol, que veio da lipólise. E impede a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio, então só vai formando glicogênio, os contrarreguladores fazem o contrário, ele estimula a gliconeogênese, então já estimulou a lipólise, aí o glicerol vai virar glicogênio, estimula a glicogenólise, então vai ver virando glicogênio, ele vai virar glicose, e impede que a glicose se transforme em glicogênio, porque impede a glicogênese, tá? E aí fechou o metabolismo dos carboidratos, e agora a gente pode encerrar, e aí na nossa última aula sobre funções dos lipídios, né, nós vamos discutir esse slidezinho aqui, que já foi lá da primeira aula dos lipídios, quando nós falamos aspectos puramente nutricionais e dietéticos, e vamos aqui esmiuçar mais essas funções aqui. Beleza, pessoal? Então, até lá, aguardo vocês.